Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a leitura da carta aos Hebreus. É o nosso 14º encontro e vamos trabalhar hoje a carta aos Hebreus, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. Ouçamos este texto do início do capítulo 6. Assim, deixando de lado as instruções elementares sobre Cristo, vamos tratar de assuntos de adultos. Não trataremos de coisas elementares, tais como conversão das obras mortas e fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. E assim tentaremos fazer, se Deus quiser. Há pessoas que foram iluminadas uma vez, saborearam o dom do céu, participaram do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e as maravilhas do mundo futuro. No entanto, caíram. É impossível que eles sejam renovados outra vez e sejam trazidos à conversão, pois crucificaram novamente o Filho de Deus e o expuseram a injúrias. De fato, quando uma terra embebida de chuva abundante produz plantas úteis para quem a cultiva, essa terra tem a bênção de Deus. Mas se ela produz espinhos e ervas daninhas, não tem nenhum valor, está a um passo da maldição e acabará sendo queimada. Mesmo que falemos desse modo, estamos certos de que vocês caríssimos estão do lado bom e da salvação. Deus não é injusto para esquecer o trabalho de vocês e o amor que vocês demonstram pelo nome dele, já que vocês prestaram serviço aos santos e ainda estão servindo. Gostaríamos somente que cada um de vocês demonstrasse o mesmo empenho em levar a esperança ao seu cumprimento até o fim, para que vocês não sejam lentos na compreensão, mas imitadores daqueles que, com fé e perseverança, se tornaram herdeiros das promessas. Ora, nosso autor está fazendo uma exposição entre aqueles que mantiveram fiéis no batismo e aqueles que renegaram o batismo, se apostataram. Vejamos o texto. Assim, diz o autor da carta aos Hebreus, deixando de lado as instruções elementares sobre Cristo, que ele já falou, vamos tratar de assuntos de adultos, não de crianças. Não trataremos de coisas elementares tais como conversão das obras mortas e fé em Deus, a doutrina dos batismos, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Isso é para iniciante, isso é para criança. Ele quer falar temas para gente adulta, de uma fé adulta. Todos esses temas citados, o autor considera então como coisas de crianças. São elementares, não são assuntos para adultos. Vejamos cada tema, né? Esses temas que não se referem à formação de adultos, mas iniciantes, crianças, colocados na catequese fundamental segundo o autor. Primeiro, conversão das obras mortas e segundo, fé em Deus.
Esses dois temas poderiam ser itens de uma catequese pré-batismal para convertidos do paganismo ao judaísmo. Trata-se, né, de convertidos, né? Trata-se de um discurso missionário dirigido aos pagãos. Eles são chamados a abandonar a idolatria, as obras mortas e aderir à fé no Deus único. Os outros dois temas, instrução sobre os batismos e imposição das mãos. Batismos aqui no plural, distinto do único batismo recebido em nome de Jesus. Os vários ritos batismais da época, o rito batismal judaico, o rito batismal dos prosélitos, o rito do batismo de João Batista é distinto do rito do batismo dos cristãos. A imposição das mãos, que se fazia na preparação inicial da catequese, o acolhimento dos catequizandos para o batismo. Os últimos dois temas trata-se de dois dogmas fundamentais da fé cristã. Se deve crer na ressurreição dos mortos e no julgamento eterno. As instruções elementares trata-se da iniciação à Escritura, à lei de Deus. Versículo 3. No versículo 3, nosso autor diz o seguinte: e assim tentaremos fazer, se Deus quiser. O autor vai tratar de temas mais sólidos, temas de adultos, cristãos adultos. Cristãos que se interessam pelo julgamento eterno, fim do mundo. São cristãos infantis, não são adultos nem maduros na fé. Versículo 4. Há pessoas que foram iluminadas uma vez, saborearam o dom do céu, participaram do Espírito Santo. Versículo 5. Experimentaram a boa palavra de Deus e as maravilhas do mundo futuro. Versículo 6. No entanto, caíram. É impossível que eles sejam renovados outra vez e sejam trazidos à conversão, pois crucificaram novamente o Filho de Deus e o expuseram à injúria. Aqui se trata de uma exposição de cristãos que, depois de terem feito experiências profundas de fé e do mistério cristão, se apostataram, isto é, abandonaram a fé da igreja. A igreja é portadora desta fé daqueles que creem. Estes que apostataram tiveram experiências profundas, diz o autor da carta. Quais são? Foram iluminados uma vez. Iluminação significa ser batizado. Era o sacramento da iluminação. Tanto é que os batizados eram chamados iluminados. Fizeram a experiência mística no batismo de saborear o céu. Terceiro, receberam no batismo o Espírito Santo. Quarto, fizeram a experiência da boa palavra de Deus. Quinto, experimentaram pelo batismo as maravilhas do mundo futuro, pois no batismo participamos da morte de Cristo para ressuscitar com Ele. Passaram por toda essa experiência batismal, mas caíram. Mas por que caíram? Na época, houve a perseguição de Nero. Muita gente se apostatou, renunciou à fé, para não morrer. Renunciaram à vida futura por uma vida passageira, uma vida sem salvação.
por medo. Escolheram viver a vida e não morrer como Cristo no martírio. E aí abandonaram a fé, segundo ponto, para voltar ao paganismo ou ao judaísmo. Caíram renegando a fé. Qual consequência isto traz? Primeiro, não podem ser renovados outra vez. O batismo é único. Eles sujaram o primeiro batismo, renegando a fé. Segundo, não podem se converter. Ao negar o batismo, eles crucificaram novamente o Filho de Deus. Renegando Cristo, que um dia, pela fé, receberam no batismo. Expuseram na apostasia, na renúncia da fé, Jesus Cristo. A injúria dos pagãos. Cristo se tornou razão de chacota dos pagãos. O cristianismo se torna motivo de injúria, chacota, pelo mau testemunho dos cristãos, que muitas vezes lembram que Jesus dizia: amai-vos uns aos outros, mas publicamente se odiavam. Versículo 7. De fato, quando uma terra embebida de chuva abundantemente produz plantas úteis para quem a cultiva, essa terra tem a bênção de Deus. Versículo 8. Mas se ela produz espinhos e ervas daninhas, não tem nenhum valor. Está a um passo da maldição e acabará sendo queimada. O autor usa uma analogia para distinguir a fecundidade dos cristãos que vivem o batismo recebido e de um cristão que apostatou, abandonou a fé recebida. Renunciou ao seu próprio batismo. O cristão que vive o seu batismo é como uma terra embebida de chuva abundante. Este cristão produz em sua vida plantas úteis, obras de fé, para quem a cultiva. E Cristo é o autor dessa boa semente. Esse que vive o batizado, recebido, e não apostatou a sua fé, renunciou ao seu batismo, esse que vive o batizado tem a bênção de Deus. O cristão apóstata, aquele que renunciou ao seu batismo e sua fé, em sua vida produz espinhos e ervas daninhas. Por isso, a agressividade que vive em relação aos outros que mantiveram a fé. Esses cristãos apóstatas que renunciaram à fé não têm nenhum valor e, como consequência da sua apostasia, está a um passo da maldição. Seu destino, eles acabarão queimados. Versículo 9. Mesmo que falemos desse modo, estamos certos de que vocês, caríssimos, estão ao lado bom e da salvação. O autor tem consciência de que os cristãos, destinatários dessa carta, caminham pelo lado bom, coerentes com o batismo e a vida cristã e a salvação. Versículo 10. Deus não é injusto para esquecer o trabalho de vocês e o amor que vocês demonstram pelo amor dele, já que vocês prestam serviço aos santos e ainda estão servindo. Os cristãos, destinatários da carta aos Hebreus, têm consciência de que vivem o batismo recebido. Não renegaram a fé pela apostasia. E têm consciência que Deus não é injusto. Deus não esquece o trabalho, a obra da fé dos cristãos, aqui da carta, nem do amor que eles têm pelo nome dele, o nome de Deus. Amor e trabalho, vividos em favor do próximo, isto é, já que vocês prestaram serviço aos santos. Os santos
Se refere aqui à comunidade de fé em seus necessitados, aqueles que necessitam. Este serviço ainda continua no meio deles. Versículo 11. Gostaríamos somente que cada um de vocês demonstrasse o mesmo empenho em levar a esperança ao seu cumprimento até o fim. O autor fala da perseverança até o fim. Perseverar sempre com Jesus, a perseverança final. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13, Jesus diz: quem perseverar até o fim será salvo. Manter viva a esperança pela fé que receberam. Versículo 12. Para que vocês não sejam lentos na compreensão, mas imitadores daqueles que com fé e perseverança se tornaram herdeiros das promessas. O autor da carta aos Hebreus pede aos destinatários, primeiro, não serem lentos na compreensão, evitar a preguiça que causa lentidão, aqui para as coisas de Deus. Existem pessoas que para as coisas de Deus são lentas, são preguiçosas, não têm nenhuma agilidade. Segundo, procurar ser imitadores do que se tornaram herdeiros da promessa, isto é, da salvação. Para isto, eles precisam viver com fé e com perseverança. Podemos dizer, aqueles que não apostataram, que não renunciaram à sua fé diante da perseguição de Nero, não trocaram a vida eterna por uma vida passageira, não renunciaram à vida eterna por meio da morte e do martírio, esses perseveram até o fim. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.